19º volume da obra. A fase do animal racional, a fase dos engambelos, das distrações e das anestesias para aparentemente amenizar o sofrimento, para não sentir muito a lapidação. Todas essas pessoas de boa vontade falavam para ver se acomodavam todos, para ver se havia solução. Tudo por não saberem a causa do sofrimento, porque se soubessem a verdadeira causa, saberiam que estavam em lapidação, que estavam sendo lapidados. Então diriam: até sermos lapidados totalmente, para passarmos para a fase que vai entrar, que vai chegar no mundo, a fase racional, temos que passar por isto. Mas ninguém sabia de coisa alguma. Não sabia a causa, o porquê de tudo isso que existe, o porquê dos tormentos, dos padecimentos. Então ficavam inventando esses anestésicos, esses engambelos, essas distrações para ver se resolviam o problema, para ver se resolviam o sofrimento, e nunca puderam resolver, porque tudo isso não passou de um engambelo, de uma anestesia, de uma vida aparente. E por ser aparente, é que havia a multiplicação do sofrimento sempre. Daí a conservação e a multiplicação do desespero, das agonias, das confusões, dos desentendimentos, das brigas, das guerras, enfim, de todas as ruínas. Tudo isso serviu mesmo para engambelar, para a anestesia do momento. Passou o efeito da anestesia, volta o momento do sofrimento em multiplicação. Anestesia de segundos, de minutos. E assim, vejam quanta superstição e quanta caduquice, por serem inconscientes, vivendo de aventuras, de experiências em experiências, por não conhecerem o verdadeiro certo. Todos vivendo assim, horrivelmente, na incerteza de tudo, desconfiando de tudo, com medo de tudo, vivendo nesse desequilíbrio infernal, por tudo que existe no mundo somente ser para manter a multiplicação do mal, a ponto de chegarem nessa situação de salve-se quem puder. Vejam que calamidade, que vida traiçoeira, traídos pelas aparências, pelas desilusões e pelos sonhos, formando assim um mal-estar entre todos. Todos nervosos, todos encabulados com tudo. Agora, a vida chegou no seu ponto final da vida provisória de matéria. E assim, tinha que chegar este dia, e chegou. Está aí o conhecimento de onde vieram e para onde vão. Tinha que chegar este dia, porque tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve o seu princípio e tinha que chegar o seu fim, e chegou. Agora, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Que beleza! Que grandeza! Uma verdadeira felicidade angelical. Ficarem livres completamente do mal, porque a matéria é de origem do mal. E assim, abolindo o mal para sempre. O mal teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim, principalmente o mal, que por si mesmo se destrói. E agora, todos no seu verdadeiro mundo de origem, saindo desta vida provisória e continuando a vida no seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos completos de felicidade, por chegar o fim das penas da vida da matéria. Porque quem vivia aí na matéria, ou quem vive na matéria, pena que faz pena, por ser matéria. Somos um feito da água, a água se transformando em seres, o líquido se transformando em seres. Então, seres do líquido, seres do nada, começaram do líquido e voltam ao que eram, ao líquido.
Porque tudo se derrete, tudo se acaba, tudo se transforma, se acaba, num modo de dizer. E assim vejam que hoje estão completos do verdadeiro conhecimento da origem do mundo e da origem dos feitos, do porquê dos seus feitos, do porquê deste mundo, desta degeneração racional, e todos sabendo o porquê dela, o princípio dela e o fim dela, desta vida aparente, desta vida que não é de ninguém, desta vida provisória. Ninguém se conformava em ser assim como estão. Sim, porque ninguém se conformava com a morte, ninguém se conformava com o sofrimento, ninguém se conformava em penar. E hoje, todos sabendo o porquê deste inferno de fogo abrasador, desta desdita que parecia não ter mais fim. Hoje, todos conhecendo o princípio e o fim, o porquê do princípio e do fim, qual o motivo, qual a razão de serem assim e de tudo assim ser. Hoje, todos ricos de alegria, ricos de felicidade e dizendo: é verdade, hoje eu sei de onde vim e sei para onde vou. Sei como vim parar aqui e sei como vou para o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que deu origem a esta deformação racional. Hoje, todos estão felizes por viverem dentro da fase racional, a fase consciente, a fase da abolição das penas. Ninguém mais pena dentro da fase racional, porque todos são orientados racionalmente para que tudo dê certo na vida de todos. Hoje, o mundo caminha para o verdadeiro paraíso racional, com a multiplicação do bem e a abolição do mal. Multiplicação de tudo de bom, de tudo de belo, de tudo de lindo. E assim chegamos na meta final da vida do mal, porque a matéria é de origem do mal, e por ser de origem do mal, é que por si mesmo se acaba. Sim, porque o mal por si mesmo se destrói. Vejam quanto tempo de lutas perdidas nesta faina do nada, desse inferno de fogo, iludidos com esta fogueira, sonhando com esta fogueira, traídos e embevecidos pelo nada, imbuídos de ilusões. E hoje, despertados pela cultura racional, a cultura verdadeira do aparelho racional. Hoje, todos orientados e bem orientados do porquê assim ficaram, qualificados como animais racionais, e sabendo a causa do porquê do sofrimento, do porquê da pena, do porquê dos tormentos, do porquê das angústias, do porquê das monstruosidades, do porquê das selvagerias, do porquê viviam assim nesta fase inconsciente. Por estarem na fase primária, tinham que ser inconscientes, tinham que ser primários. Porque não conheciam, nem sabiam o porquê que eram assim. Não sabiam nem conheciam como foram parar aí nessas condições. Viviam aí com esses mistérios todos encruados, com esses enigmas sem solução. Viviam nesse primarismo imprensado pelos mistérios, sem saber o porquê de sua existência, sem saber o porquê de sua vida, vivendo assim neste primarismo e daí a lapidação reinante noite e dia, preparando todos para a fase que ia entrar, a fase racional, a fase consciente, a fase da recuperação do animal racional. Vejam quanta luta para a lapidação do animal racional, quanto sofrimento, e que desconheciam a causa por serem primários. Por serem primários, tinham que viver assim mesmo, aprendendo sempre e sem concluir o verdadeiro saber. Então, sempre aprendendo até morrer e não concluindo assim o verdadeiro saber. Tudo isso por serem primários, não alcançando o curso superior como agora alcançaram.
Por alcançarem o curso superior, está aí a fase racional, a fase do mundo racional, do mundo superior a este mundo deformado. Então, agora sim, saíram do curso primário para o curso superior. O curso superior é do mundo do seu verdadeiro natural, que é o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Por serem deformados, cheios de defeitos, estavam então no curso primário, aí, dentro do fogo, do elétrico e magnético, sem saberem o porquê da existência de toda essa formação a que não sabiam dar solução. Então, todos no curso primário, aparentemente sabendo muito, mas não sabendo nada, e por não saberem nada, sofriam. Sofria quem dizia que sabia e sofria quem nada sabia. Por ser um curso primário, é que o saber aparente nunca pôde embargar o sofrimento de ninguém. Pelo contrário, a multiplicação do mesmo. Então, hoje sabendo o porquê dessa situação e o porquê a vida do encantado, aí dessa deformação, não passa de um curso primário. Então, por viverem aí nesse primarismo, viviam de experiências e de pesquisas, sempre em experiências para acertar, aparentemente, ou não. E assim, vagando e multiplicando o sofrimento, como aí está, a ponto do desespero entre todos ser muito grande, a ponto de não terem com quem contar, nem aonde se agarrar, por viverem submetidos a esse curso primário, e por ser primário, é que estavam aí em lapidação. A causa do sofrimento era para a lapidação desse curso primário, e por ser primário, é que viviam nessa situação calamitosa de aventuras. Aventuras essas para ficarem na mesma, ou piores um pouquinho. Assim é a vida do elétrico e magnético, a vida do encanto, a vida da deformação. A vida dos seres em lapidação não passou e não passa de um curso primário, e por ser primário nunca puderam descobrir a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro mundo. Nunca souberam a razão de ser e a razão do mundo assim ser. Nunca souberam a causa do sofrimento por serem animais, por estarem aí marcando passo num curso primário. E assim, sendo lapidados com esta porção de engambelos e anestésicos, por sentirem muito os efeitos da lapidação. Viviam com a devoção, que é um outro engambelo para poderem suportar, mais ou menos, a lapidação. Então, por estarem sendo lapidados, é como estão vendo. Ninguém tinha sossego, ninguém tinha garantia, ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém. E assim, este primarismo infernal, sem saber porquê, iam todos às tontas para ver se embargavam o sofrimento e sempre sofrendo, sempre em multiplicação do mesmo. Tudo isso por ser um curso primário. Então, sabedoria de sofredores. Quem sofre é porque nada sabe. Se soubesse, não sofria. Não sabiam o porquê eram de origem do mal. A matéria é um mal e, por isso, por si mesmo se destrói. O mal, por si mesmo, se destrói. Então, por estarem nesse curso primário, não sabiam que eram de origem do mal. Sabiam que eram de matéria, mas não sabiam por que eram de matéria. Não sabiam por que eram assim. Não sabiam por que foram feitos assim. Não sabiam o porquê que se originaram assim. Tudo isso porque viviam nesse primarismo, por a vida ser imperfeita, cheia de defeitos, que, por ser um conhecimento primário, é um conhecimento sem base e sem lógica, sem pé e sem cabeça. Então, aí sofriam todos. Sofriam os que diziam que sabem e sofriam os que nada sabem. O sofrimento
provando que nada sabem, por viverem neste curso primário. Primário por ser um curso deformado. Primário por ser extraído da mente do imperfeito, cheio de defeitos. Então, primário. Agora sim, conhecem a cultura racional, desvendando todos os mistérios e o porquê da origem do animal racional, que hoje não é mais animal racional, e sim aparelho racional, por estar aí a fase racional. Então muitos julgavam que sabiam muito, e sabiam até demais, mas tudo por serem um ser inconsciente. Se soubessem como pensavam, já teriam desvendado todos os mistérios, já teriam desvendado todos os enigmas. Mas muitos, convencidos nas aparências e nas ilusões, julgavam saber até demais, e na mesma hora, em contradição com o seu saber, por serem sofredores. O sofrimento está provando que nada sabem e que nada conhecem. Estão completamente iludidos que sabem. Estão sonhando que sabem, por viverem de aparências, aparentando que sabem, e o sofrimento provando e comprovando ao contrário, como quem diz: a sabedoria verdadeira não é esta, portanto, nada sabem. Este conhecimento do animal é um conhecimento primário, e por isso todos sofrem. A sabedoria é tanta que nunca puderam abolir o mal. A sabedoria é tanta que sempre multiplicou o mal. Então, sabedoria de sofredores. Sabedoria para sofrer não é sabedoria. Quem sabe não sofre, e quem não sabe, sofre. Então, tudo isto não passou de um primarismo magnetizado por esse embuste criado pela mente dos deformados. Sabedoria de deformado é uma sabedoria deformada. Sabedoria de degenerados é uma sabedoria deformada. Sabedoria de sofredor não é nenhuma, senão não seria sofredor. Então, curso primário, este primarismo onde muitos queriam se julgar aquilo que não são, envaidecidos com este primarismo, como coisa que soubessem a verdadeira realidade da vida provisória. E assim, hoje, todos conhecendo e sabendo o porquê que estavam vivendo assim, desta maneira, com esta vida provisória, com esta vida que surgiu do nada, sendo tudo sem valor algum, por terminar em nada. O tudo do nada, que valor tem? Nada, por acabar em nada. Então, tudo aparência só, tudo ilusão só. Então se iludiram com este tudo aparente, julgando serem o que nunca foram, julgando serem aquilo que não são, julgando serem tudo, enganando a si mesmos, e daqui a pouco o tudo acabando em nada. Então, traidores de si mesmos, traidores com as ilusões, e daí imbecilidade pura de quem julga a ilusão como se fosse realidade, como se fosse uma coisa real, julgando as aparências como se fosse uma coisa real. Só mesmo coisa de inconsciente, só mesmo coisa de animal, e daí sofrendo as consequências, tragados pelo mal, por serem uns aventureiros inconscientes. E assim é este presépio, que é a vida de lama e sofrimento. Porque matéria é lama, e quem dá valor à lama, só mesmo inconsciente. O inconsciente é um bicho, e quem gosta de lama é porco. Então, vejam o alto grau do domínio da ilusão sobre o animal racional. Perderam a noção do ser real e ficaram dominados pelas aparências, pelas ilusões e pelos sonhos, que são ideais materiais, ideais de matéria. Ideais da matéria porque matéria é lama, e daí
o sofrimento imperando. As discussões, as brigas, as guerras, os desentendimentos, enfim, um montão de ruínas por viverem de uma maneira tão horrorosa contra si mesmos, mistificando serem aquilo que não são. Então, tudo isto não passou de um curso experimental, de experiências, um curso primário, e por ser primário, todos na classe de sofredores, por serem primários. O primário sofre muito, por nada conhecer de real. O ideal de todos sempre foi não sofrer, e sempre todos sofrendo, por estarem nesse curso primário. Quem está no curso primário, de real não conhece coisa alguma. De cultura racional, do curso superior, não conhece coisa alguma. Então, agora estão conhecendo e sabendo o porquê dessas ruínas todas, e a causa dessas ruínas todas, que não há sofrimento sem causa. Hoje, todos felizes e contentes por serem possuidores da verdadeira cultura, a cultura racional, a cultura verdadeira do aparelho racional, e não cultura de animal, cultura primária, cultura do mal, a cultura extraída da mente do ser de matéria, do ser imperfeito, cheio de defeitos, da imaginação do ser feito de matéria, do ser imperfeito, cheio de defeitos, que nunca teve condições de saber o porquê de sua existência em cima dessa terra. Então, todos neste primarismo tinham mesmo que penar muito, sofrer muito e padecer muito, até que conhecessem a sua verdadeira cultura, a cultura racional, cultura verdadeira do aparelho racional. Então, todos agora sendo orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, da origem do aparelho racional. Todos orientados racionalmente e tudo dando certo na vida de todos, porque o racional é consciente, e todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida. Então aí, todos tendo prazer de viver. Agora, todos dentro da fase consciente, a fase racional, certos e conscientes da cultura superior, da cultura verdadeira racional, a cultura consciente, e não a cultura do animal racional, a cultura inconsciente, a cultura primária, por ser inconsciente. E assim, na vida da matéria, tudo se acaba por ser um curso primário. E por ser um curso primário, eis a razão de viverem de experiências em experiências, experimentando sempre para acertar, aparentemente ou não. Tudo isto por ser um curso primário, e por ser um curso primário é que é uma vida provisória, e esta vida provisória não passa de um primarismo. Tudo é primarismo por tudo ser mentira. Esta vida provisória é uma vida de mentira, por isso é provisória, por isso se acaba. Tudo é primarismo na vida do encanto, a vida do elétrico e magnético, a vida da degenerescência ou de degeneração. Por isso, não passa de um curso primário a vida provisória, a vida da matéria. Muitos sonhavam e julgavam que a vida fosse esta mesma, porque pensavam como um primarista. Um primário não conhece coisa alguma do seu ser, e por não conhecer, julga e pensa a seu modo de sentir e ver as coisas. Então, muitos julgavam que esta vida provisória fosse uma vida verdadeira, enquanto, iludidos, julgavam e pensavam tudo da forma que lhe parecia ser. Então, dizendo o seguinte: isso é verdade, isso é mentira, isto parece que é verdade, aquilo parece que é mentira. Esquecendo que todas essas verdades que existem na matéria são verdades aparentes, são falsas verdades. Não existe verdade na vida da matéria,
porque aparências não são verdades. Parece ser verdade, mas não é verdade. A vida de ninguém é verdadeira, e por isso se acaba de um momento para outro. Tudo é aparência, tudo é ilusão, tudo é fantasia e sonho. Não existe verdade na matéria, e por não ser verdade, tudo se acaba, tudo se transforma. São verdades aparentes e não a verdade das verdades. Isso fazia muitos ficarem confusos. Na vida da matéria não existe coisa alguma verdadeira, e por isso tudo se acaba por não ser verdade. Aparenta ser verdade, mas aparências não são verdades. E assim, o animal racional muito atrasado encarava a vida de forma que a vida não é. Encarava a vida como se fosse verdadeira, quando a vida não é verdadeira, e por isso termina de um momento para outro. E assim, tudo é aparência, e daí a razão das confusões. Não existe verdade no mundo deformado. Tudo é aparência, e por isso, todos aparentando aquilo que não são, todos vivendo de aparências, todos vivendo de ilusões, todos vivendo de sonhos e fantasias. Então, por tudo ser assim, é que tudo isso não passa de um curso primário, mas muito primaríssimo, e por assim ser, o sofrimento sempre em multiplicação. Neste curso primário, que é a vida do encanto do elétrico e magnético, ninguém nunca soube coisa alguma de verdade, a não ser as verdades aparentes. Se fosse uma vida verdadeira, ninguém morria. A vida seria eterna. Por a vida ser uma vida de mentira, é que de um momento para outro perdem-na sem querer perder. Ficam sem ela sem querer ficar. Portanto, tudo é aparência. Todas as verdades são aparentes, e quem não conhece essa coisa como devia conhecer, julga o que não é, como se fosse verdade. Basta serem deformados para não serem verdadeiros, para não ser a vida verdadeira. Agora fizeram das aparências a verdade, e daí traídos por essas falsas verdades. Eis a razão da grande complicação, do grande tumulto e da multiplicação do sofrimento, por julgarem ser o que não são, por quererem ser o que não são. Então, não estão vendo que hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra, depois outra? Hoje é verdade de um jeito e amanhã já não é mais. A verdade já é de outro jeito. Daqui a um pouco já não é mais. Já é de outra maneira. Daqui a um pouco já não é mais e assim sucessivamente. Tudo muda, tudo se transforma. Hoje a verdade é de um jeito, amanhã a verdade já é de outro jeito, e depois já é de outra forma, e depois já é de outra maneira. E assim são as verdades aparentes. Por viverem cheios dessas verdades aparentes, é que o sofrimento é o maior brilhante do mundo. Todos cheios de verdades aparentes e todos sofrendo. Se fosse verdade, ninguém sofria. Por tudo ser mentira, é que todos sofrem. Por tudo ser mentira, é que todos são sofredores. Por tudo ser mentira, é que cada vez se multiplica o sofrimento, os tormentos. Verdades aparentes quer dizer falsas verdades. Todos cheios de verdades e sofrendo sempre. Se existisse a verdade verdadeira, ninguém sofria, porque existiria o certo. E quem está certo não sofre. Quem não está certo, sofre muito. E assim, a cultura do animal racional serviu muito para a lapidação do animal racional, para que todos, por meio dessa lapidação, chegassem no seu lugar verdadeiro. A verdade das verdades encontram na cultura racional, na fase racional. Então, aí sim, na fase consciente. Mas na fase de animal racional, a fase primária,
a fase do curso primário, as verdades eram aparentes e, por isso, viviam a vida remediando para poder viver. A vida dos remédios, a vida dos remendos. Hoje, a propaganda informa, a propaganda racional. A luz racional aparecendo para todos, como propaganda do conhecimento de cultura racional, do mundo racional, do mundo de origem do aparelho racional. E assim, a luz racional aparecendo de todos os tamanhos, em toda parte, em todos os lugares, em todos os lares, avisando a todos que todos agora estão iluminados pela luz do seu verdadeiro mundo de origem, a luz racional, pela luz do mundo racional. A propaganda cada vez mais incentivando todos para que tomem conhecimento da escrituração racional, para que todos saibam que a fase racional já entrou há muito, para que todos conheçam esta fase por meio da cultura racional, para que todos fiquem unidos ao seu mundo de origem, o mundo racional, por já ser feita há muito a confraternização dos dois mundos em um só. E assim, a luz racional aparecendo em todos os lugares, em todos os cantos, em todos os lares, noite e dia, dia e noite. Todos vendo, alguns vendo ainda muito melhor, por já possuírem a vidência racional. E daí, todos sendo orientados racionalmente. Tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo mundo racional, pelo mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Agora, todos alegres, felizes e contentes por terem a vidência racional e verem a luz racional, que é a verdadeira luz divina, que sempre foi falada, mas nunca vista por ninguém, como agora estão vendo a todo instante, a toda hora, noite e dia, dia e noite. A luz é a propaganda do mundo racional, é a propaganda da fase racional, é a propaganda do conhecimento racional, da imunização racional. Hoje, todos alegres, felizes e contentes. No princípio ficaram impressionados, muitos ficaram assustados, outros ficaram alarmados, outros ficaram com medo, outros nervosos e outros curiosos em saber, em ver, em conhecer, e assim chamando a atenção de todos para que todos tomem conhecimento da escrituração racional, das mensagens do mundo racional, para que todos conheçam a fase de recuperação do animal racional. E assim, hoje, todos alegres, felizes, contentes por encontrarem onde se agarrar, por encontrarem com quem contar, e daí tudo dando certo na vida de todos, dentro desta fase consciente, a fase positiva, a fase racional. Há muito que todos imploravam o que agora todos já possuem em mãos. Todos queriam conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, todos ansiosos para saber de onde vieram e para onde vão. Hoje, todos cientes do porquê ficaram assim, sem saber porquê. Hoje, todos sabendo e conhecendo o princípio e o fim dessa degeneração racional, desse desequilíbrio racional. Hoje, todos felizes. O contentamento, a alegria é grandiosa. Todos emocionados por verem a luz racional. Todos emocionados por sentirem a orientação racional. Todos emocionados por adquirirem a vidência racional. Todos emocionados por tudo dar certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente. E daí a união fraternal racional de todos, sendo então um por todos e todos por um. E assim, na fase de animal racional, viviam insatisfeitos e na fase racional, todos satisfeitos.
Tudo tinha que chegar o seu dia, e assim chegou o dia de todos terem a solução do universo e dos seus feitos. Hoje, todos cientes e conscientes do porquê estão vivendo, ao passo que, na fase de animal racional, ninguém tinha consciência, por ser uma fase inconsciente. E por isso, fizeram da inconsciência a consciência, mas a consciência aparente, a consciência negativa, a consciência das aparências. Hoje, na fase racional, conhecem a consciência positiva, a consciência racional. Agora, todos com o seu pedestal de grandeza, o pedestal racional. A alegria é geral. A satisfação de todos, esta nem se fala. Agora vivem tranquilos, vivem calmos. Como mudaram, como da água para o vinho. Hoje já estão bem diferentes do que foram, do que eram. Hoje já estão equilibrados racionalmente, cada vez melhor e cada vez mais lapidados racionalmente. Hoje sabem o que são, sabem o porquê que assim são, sabem o que foram, sabem o que eram, sabem o porquê que deixaram de ser o que eram para ficarem nestas condições como animais racionais. E assim hoje, todos a par de sua verdadeira origem, com convicção, com lógica e base, que é o mundo racional. Hoje, todos sabem de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Hoje, a tranquilidade de todos é muito grande e o equilíbrio muito maior, porque o magnético foi quase que totalmente destruído do aparelho elétrico e magnético. Hoje, todos possuem o equilíbrio para viverem bem e felizes racionalmente. Antes, como eram infelizes na fase de animal racional? Eram brutos, estúpidos e grosseiros, por causa da força magnética em cima do aparelho, que fazia de todos um joguete, e daí o sofrimento imperando entre todos. Hoje, como tu estás diferente? Hoje tu vives tão calmo, eras tão nervoso, eras tão neurastênico, eras tão genioso. Por tudo te aborrecias, por tudo te queimavas, por tudo ficavas bravo, por tudo viravas uma fera, por tudo viravas um leão. E hoje mudaste tanto, és completamente outro, estás completamente curado. Tudo isso por quê? Porque foste tratado fluidicamente. O fluido racional afastou a parte magnética do corpo, afastou o mal do corpo, os males do corpo. Então aí veio a paz, o sossego, veio o prazer e o gosto de viver. Quem sabe por que vive, vive com prazer de viver. Como viviam, não sabiam por que viviam. Viviam igualmente a loucos, muitos faltando pouco para ficarem loucos de uma vez, e outros bem loucos. E hoje todos mudaram, como tu, que estás tão diferente, com a paz racional dentro do teu eu. Vives hoje tranquilo, tão diferente do que eras. Vivias num inferno em vida, sem sossego, nervoso, furioso e preocupado. Tudo te preocupava. E hoje, tão diferente. Estás curado racionalmente pelo fluido racional. O fluido racional afasta o fluido elétrico e magnético, que é o causador dos males da vida e dos males do corpo. O causador do desequilíbrio de todos, dentro da fase de animal racional. Hoje és tão diferente, como do preto para o branco, quem te viu e quem te vê. Mas no princípio, tu duvidaste demais, fizeste confusão. Mas hoje estás vendo que a confusão era de ti mesmo, e não do conhecimento. Na fase de animal, o animal é assim mesmo, duvida de tudo,
desconfia de tudo, tem medo de tudo. O animal, por ser pretensioso, tem a mania de saber tudo. Ah, eu sei tudo. Eu não preciso saber mais coisa alguma. É a mania do animal inconsciente. E agora, tão diferente. E assim serão todos. Hoje, dentro da fase racional, muitos ainda à espera da vidência racional e outros já possuídos da vidência racional, vendo tudo quanto é de racional, vendo o mundo racional, vendo os seus habitantes, os seus irmãos, dialogando com eles, fazendo conferências com eles e sendo orientados por eles por possuírem a vidência racional, a vidência do verdadeiro natural do aparelho racional. E assim, agora, todos iluminados pela luz racional noite e dia, dia e noite, todos satisfeitos, todos maravilhados. As angústias terminaram, o desassossego terminou, tudo que tinham de ruim sobre si mesmo se afastou. Hoje é tão diferente, tão diferentes do que eram. Hoje louvam o conhecimento a toda hora e a todo instante. O conhecimento da cultura racional, do mundo racional, vindo para o aparelho racional. Hoje, todos ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos pensando uma coisa só, racional. Todos com o pensamento só, racional. Todos pensando num mundo só, no mundo racional. E assim, veja como a tua vida mudou. Mudaste tanto, mudaste em tudo. Vejas como foste curado das mazelas que tinhas. Tudo isso com o tratamento do fluido racional, ou energia racional. Hoje és racional, e antes eras animal racional. Como animal, vivias num inferno em vida, sem sossego, e como racional, com a maior tranquilidade, com o maior equilíbrio e o maior prazer de viver. E assim vejas que nem vale a pena relembrar o passado que tu passaste. Ficas logo com vontade de chorar. Não chores. Não precisas chorar, que hoje estás salvo. Eu sei que choras de satisfação. Choras hoje de alegria e de emoção por tudo que já alcançaste. O bem de ti mesmo, o bem dos teus e o bem dos demais. O bem racional. E assim já sofreste muito. E hoje, tudo esquecido, porque chegou a fase racional, a fase do equilíbrio do aparelho racional. Agora, daqui para frente, tudo belo, tudo lindo, tudo racional por estarem dentro da fase racional. O mundo agora vibra com a cultura racional. O mundo agora vive com louvor racional, com a luz racional. O mundo agora é outro, completamente diferente, por estar no mundo a fase racional. Agora, todos orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. Tudo agora é racional, até a própria natureza mudando, tudo mudando racionalmente. O clima é racional, o ar é racional, o vento é racional, tudo é racional. A natureza sentindo os efeitos cósmicos da vibração racional, da luz racional, da energia racional. E assim, tudo sendo racional. A vida se tornando encantadora racionalmente. Todos encantados pelo mundo racional, pelo seu verdadeiro mundo de origem, sabendo, conhecendo e tendo certeza, com convicção, com lógica, com base, que não nascerão mais aí, nessa vida de matéria, para sofrer como já sofreram, para penar como já penaram. Hoje, sabem e estão cientes que na fase racional, que aí está, não há morte. Saem da vida externa e entram para a eternidade, para o mundo racional,
a vida eterna. Então, hoje alcançaram a maior felicidade de todos os tempos. Alcançaram a absolvição da vida da matéria. Absolvidos do mundo que não pertenciam, o mundo de matéria. Hoje, sabem historiar o porquê que estavam aí dentro desta fonte de perdidos, que era a fase de animal racional. Hoje conhecem o porquê de tudo racionalmente. Hoje são conscientes e, por isso, são orientados racionalmente. Hoje estão vivendo e sabem o porquê que estão vivendo. E assim, a vida da matéria, como animal racional, era uma vida impostora, por ser uma vida de ruínas, por ser uma vida falsa. Por viverem inconscientemente, é uma vida de aventureiros, de aventuras fracassadas. Sim, quem luta pela matéria, pelo nada, pensando tudo ser, é um fracassado, porque está lutando por aquilo que não é seu. Está lutando pelo nada. E daqui a um pouquinho, lá se foi a vida provisória. E daí dizendo, é verdade, me iludi com a vida da matéria. A matéria é uma ilusão. É um tudo aparente traiçoeiro. E quem vivia como animal racional, vivia magnetizado, embriagado, obsedado pela matéria e julgando a matéria ser aquilo que a matéria nunca foi. A matéria surgiu do nada, formou-se em um tudo aparente provisório. Julgaram o provisório ser real, só mesmo estando embriagado. Não tinham noção para deduzir o certo do errado. E hoje, enxergando tudo racionalmente, pensam completamente diferente. Pensam racionalmente, por serem orientados racionalmente. Antes, na fase de animal racional, estavam completamente cegos de olhos abertos, com as entranhas tapadas. Então, julgavam o nada tudo ser, e hoje vendo que o valor do nada é nada, que o valor do nada é nenhum. Hoje, já desligados do elétrico e magnético, pensam completamente diferentes. Dantes, o que acontecia com vocês? Se aborreciam com tudo, se contrariavam com tudo, tinham apego às coisas materiais, tinham apego à matéria. A matéria, para vocês, era um Deus. Julgavam que a matéria tudo era. E hoje estão vendo como estavam cegos, tão cegos que valorizavam a matéria, que surgiu do nada como coisa que a matéria tivesse valor. Agora julgam certo. Qual é o valor do nada? Nada. O que adianta lutar pelo nada? Nada, porque tudo acaba em nada. Então, lutar naturalmente para o necessário. Mas, como estavam ligados à parte animal, tinham que pensar como animal. Agora, como estão ligados ao mundo racional, já pensam diferente. Já conhecem o certo falso e o certo verdadeiro. E assim é a vida da matéria como animal racional, um tempo perdido. Perdido porque viviam completamente dominados pela matéria. Quem vive dominado pela matéria, vive mal, porque a matéria é de origem do mal. E por viver mal, sofre muito, é um sofredor. A título de quê? Do nada. Discutir pelo nada, brigar pelo nada, o que adianta? Nada. Por tudo acabar em nada. Então, hoje já pensam completamente diferente. Já olham o nada, já encaram o nada como ele deva ser encarado. Como o nada deve ser encarado? Como nada. Daí surgindo o verdadeiro equilíbrio racional, porque estão vivendo para o mundo racional, para o seu mundo verdadeiro.
não estão vivendo mais para o nada. Viver para o nada, o que adianta? Nada. É viver como bicho, é viver como animal. E assim, hoje, encaram a vida pelo prisma da realidade que ela é. Daí, então, havendo paz, vivendo todos em paz, vivendo tranquilos, vivendo com verdadeiro equilíbrio racional. Como animal racional, tinham que viver neste estado de inconsciência e sofrendo as consequências da inconsciência, cada vez mais. Então, nunca que poderia cessar os sofrimentos. Vivendo inconscientemente desta maneira, tinham mesmo que estar na categoria de sofredores. Por estar ligada ao corpo à parte animal, fazia com que todos pensassem como animal. E aí vivendo nesse desequilíbrio infernal. Quanto mais procuravam o equilíbrio, mais tudo se multiplicava ao contrário, multiplicando sempre o desequilíbrio, e daí a multiplicação do sofrimento, dos tormentos, dos aborrecimentos, das agonias e tudo, enfim. As ruínas se multiplicando por julgarem o nada tudo ser. Daí, sofrendo as consequências, por o nada, nada ser. Hoje, conhecedores do porquê viviam assim nesta agonia sem fim e dizendo: é verdade, a inconsciência era a causa da multiplicação das ruínas de todos. Todos se baseavam no nada, como se o nada tudo fosse. E por o nada, nada ser, é que se lutava a vida inteira para vencer. Éramos vencidos pelo sofrimento, éramos vencidos pelas ruínas, e julgando sempre estarmos certos, sempre à procura do certo e sempre por acertar. Daí a multiplicação dos desacertos, sempre por acertar, sempre à procura do certo e sempre por acertar. Era uma agonia que se multiplicava cada vez mais. Mas agora sabemos que estávamos nesta situação por estarmos ligados à energia do animal, ou fluido animal. E daí tínhamos que pensar como animais, nos tornando muitas vezes muito piores do que um animal, sendo o ser humano considerado a fera mais feroz. Tudo isto por vivermos num estado de inconsciência. A inconsciência era tanta que ninguém sabia por que assim era. A inconsciência era tanta que ninguém sabia o porquê que o mundo assim era. A inconsciência era tanta que ninguém sabia o porquê que era assim, nem o porquê que a vida era assim. Enfim, todos vivendo em um mundo sem saber o porquê dele. Então, tínhamos mesmo que viver estupidamente assim desse jeito, sem saber o porquê que vivíamos. Desconhecíamos a nossa origem, desconhecíamos a origem de tudo, desconhecíamos a origem do mundo. Tudo era mantido em grandes mistérios, e a vida cada vez mais insuportável. Tudo por não sabermos o porquê que estávamos vivendo nestas condições. Aparentemente, parecia que sabíamos, e verdadeiramente nada sabíamos. Então, vivíamos igualmente a bichos uns contra os outros, discutindo, brigando, guerreando, matando. Enfim, uma desordem, um caos entre todos. Por estarmos ligados à parte animal, vivíamos como animal, enfurecidos, raivosos, geniosos, brigões, nesse estado de inconsciência deslumbradora. E assim, viviam todos à procura de paz sem terem paz. Viviam à procura de sossego sem terem sossego. Viviam todos à procura de felicidade sem ter felicidade. Enfim, viviam todos à procura de sossego sem terem sossego, por viverem assim, igual a bicho, por estarem na categoria de animal.
O animal é um bicho. Por viverem ligados a estes dois fluidos, o elétrico e magnético, causadores de todas as ruínas do corpo e dos males da vida, viviam feito animal. Então, todos são de origem boa, de origem pura, de origem racional. Mas, por estar ligado no corpo à parte animal, que é o fluido elétrico e magnético, é que viviam quase idênticos ao animal irracional. E assim, hoje, conhecendo a causa e o porquê desta vida de animal racional, desta vida de um inferno em vida.